Hoje conhecemos o gangue dos bons malandros, mas atenção porque, como diz o outro na canção, malandro é mais alcunha que nome. O cinema português parecia ter aberto os horizontes do seu microcosmos ao arriscar géneros diferentes e algumas experimentações durante os anos 80. Lembremos-nos, por exemplo, do thriller noir O Lugar do Morto, que ainda há pouco tempo falámos, ou dos sobrenaturais Abismos da Meia-Noite ou Os Emissários de Calón, ambos do falecido António de Macedo. Vamos arrancar 2021 com mais um desses devaneios da época para visitar o heist movie bem lisboeta, Crónica dos Bons Malandros, adaptado do popular livro homónimo de Mário Zambojal. Quem se junta hoje à nossa quadrilha é Rui Alves de Sousa, deixo o cognome para vocês, voz que poderão ouvir no podcast concorrente À Beira do Abismo. Daqui a pouco vão poder ouvir também José Santiago, na rubrica Direto para Vídeo, e lá para o final uma bela coleção de outros filmes de golpe, digamos assim, para comentarmos aqui com o Rui. Olá, Rui. Olá e obrigado pelo convite. Olá, Rui. Bom ano, dentro do possível. Deixa-me dizer que não sinto que sejas de um podcast concorrente. Era okay? isso que eu também ia dizer. Não tem nada a ver. Concorrente porque corremos todos na mesma pista, vá, mas no final damos as mãos e cruzamos a meta todos juntos. E cantamos o IMCA. Exatamente. Fazemos como no Ford versus... como é que é? Aquele filme do ano passado? O Ford versus Ferrari. Sim, que eles faziam aquela combinação para chegarem todos ao mesmo tempo na linha de chegada, não é? Pois era. Foi uma boa escolha, não é? Nós temos agora, a RTP decidiu fazer uma série de televisão a adaptar este célebre livro, e nós apanhámos aqui a boleia e fomos buscar um filme de 1984 e fomos chamar um gajo que eu considero perito em cinema português da época. Ou não sei que é o Rui. Claro que sim, Daniel. Sim, óbvio. No cinema em geral. Claro. Especificaste demasiado. O Rui é o Nuno Rogério, não é? Ele dá para tudo, dá para qualquer género. Olha que o Nuno Rogério não é por nada, mas eu às vezes apanho o programa de comentário dele na SIC Notícias e ele dá melhores sugestões de cinema do que o Mário Augusto, muitas vezes. Não é difícil. Exatamente. Eu ao longo da minha vida e colecionei calinadas do Mário Augusto e eu perguntava-me sempre, mas será que não há ninguém que corrobora ou que vá tipo ver se isto realmente é verdade? Normalmente são pequenas calinadas, não é? Coisas que passam, não, havia algumas mais graves. Exatamente. Mas falando do filme, eu não sei se vocês já o tinham visto, eu já o tinha visto há uns anos. Não. E, bem, o que dizer... Eu já não via provavelmente há 20 anos. Há 20 anos? Já não via provavelmente há 20 anos. Okay. Sim. Pronto, acabei de dizer que sou cota. Viste que é na televisão? Não, em DVD. Já havia DVDs há 20 anos? Aí, epá, estamos já, mesmo já, velhos. Já. Estamos... Foi para aí, se calhar, nos inícios dos DVDs. Mas o filme foi logo lançado nessa altura? Eu tenho ideia que havia uma coleção, não sei se foi há 20 anos exatamente. Foi há quase 20 anos, foi em 2004 ou 2005. Lançaram vários DVDs de cinema português. Eu só me lembro que as lombadas eram todas vermelhas e era cinema, títulos icónicos. Sim, era tipo uma coleção. Tipo uma coleção, sim, e estavam todos numerados. E eu tenho essa coleção, acho que deve-me faltar para aí 1 ou 2 títulos só. E acho que a Crónica dos Bons Malandros fazia parte também dessa coleção. Eu vi um rip que alguém colocou aliás, alguém gravou uma exibição na RTP2 e colocou no YouTube. Foi assim que eu cheguei. Foi a forma mais rápida de chegar ao filme. Ele está em 4x3. Portanto, eu imagino que ele nesse DVD também existe só em 4x3. Também está em 4x3. Eu acho que foi mesmo o formato em que ele foi... Porque já há outros filmes da altura, isto só para mostrar quão pobrezinho era Portugal em termos de cinema, já outros filmes da altura ainda eram rodados em 4x3. O Quilas, o Mal da Fita, uma série deles. Queria-vos fazer aqui um desabafo em relação a este podcast, porque eu
quando nós fazemos podcasts sobre cinema português, eu gosto sempre, e acho que faz todo o sentido, nós tentarmos chegar à fala com alguém que tenha participado no filme. Seja o realizador, seja alguém do elenco, é sempre bom poder, de alguma forma, fazer... Seja o gajo que fazia o catering. Mas aí é que está, que como é malta portuguesa, eu acredito que é sempre mais fácil, e às vezes é malta que já tem alguma idade, que já não terá um trabalho tão intenso como teriam antes. Eu acredito sempre... Ou tanto pudor, né? Ou tanto pudor em relação a essas histórias do passado. Pois, pronto, eu esforcei-me, acreditem que eu me esforcei em tentar chegar a alguém. Eu contactei o ator João Perry, que lá está, viu a mensagem, não respondeu. O Rui Alves de Sousa, que é amigo da Maria Céu de Guerra no Facebook, mandou-lhe uma mensagem, viu, não respondeu. Quem mais? O Paulo Carvalho, liguei, o telefone nem tocou. A única pessoa que eu efetivamente consegui conversar um bocadinho ao telefone foi com a atriz Lia Gama. Lia Gama, liguei num destes dias agora entre o Natal e a passagem de ano, e a Lia Gama basicamente despachou-me ao telefone. Tu devias ter dito que te chamavas Daniel Oliveira. Porquê? Porque ela foi a alta definição e deu lá uma entrevista daquelas todas de bradar aos céus. Não é? Ela não só me disse que não estava interessada em participar nisto, como fez... Ei, mas vocês querem mesmo falar nisso? Não, querido, não, esqueça lá isso já lá vai noutro tempo. Não, eu senti que ela não queria mesmo falar neste filme em particular e não queria reviver o passado, e eu não percebi porquê. Se calhar teve algum stress lá com o Fernando Lopes. Não sei. Não lhe pagaram. Sentia com uma distância um bocadinho arrogante sobre mim. Ela é uma pessoa que acho que é muito púdica e muito reservada. Este filme em particular acho que é o único filme de toda a sua carreira em que as mamas dela aparecem. De uma forma fugaz, aparecem muito pouco. É certo. Mas é provável que ela, não sei, tenha algum embaraço em relação a isso. Como é que vocês pronunciam o nome do outro ator? O João Perry? João Perry. É João Perry, sim. Eu pensava que era Perry. Perry? Não perguntem porquê, eu li Perry. Disse-lhe assim que já tinha tentado contactar o ator João Perry, ao que ela me responde: Perry, nem o nome sabe dizer. Pumba, e tinha razão. Toma! Para que é que eu me dou ao trabalho aqui estar a falar consigo? Você nem sequer sabe pronunciar o nome dos atores. Lia Gama, desculpe lá, com todo o respeito, vá-se lixar, porque o João Perry nem sequer se chama João Perry, chama-se João Rui Moraes Sarmento Paquete. É nome artístico o Perry, tá bem, portanto vá-se lixar, eu digo Perry como bem me apetecer, porque ambas as formas estão corretas, se eu quiser, né? Já que é um nome inventado. Muito bem, Daniel. Já desabafaste tudo? Eu acho que é triste que estas pessoas tenham este distanciamento em relação aos trabalhos que fizeram no passado, porque muitos deles são grandes atores e a Lia Gama com certeza será uma grande atriz, e não é com as 20 novelas que esta malta faz por ano que vão ser lembrados. Este filme, A Crónica dos Bons Malandros, é um marco. Veio aqui rasgar com aquilo que era o tradicional do cinema na altura, percebes? Uhum. Eu concordo absolutamente convosco e há um problema que é recorrente no cinema português, que não acontece, acho eu, com mais nenhum cinema no mundo, que é, tu acabas de ver um filme português e vais tentar pesquisar à internet mais coisas sobre o filme e não encontras nada. Não há. É daquele tipo de coisas que muito raramente acontece com um filme de qualquer outra nacionalidade. E este então, foi um filme que foi um êxito bilheteiro. Ou conheces alguém da altura, não é? Eu por acaso, os festivais, quando eu frequentava mais assiduamente os festivais, a parte mais fantástica era contactar os atores, os autores. Muitos deles eram cineastas com obras do passado que pouco se sabia, a não ser se eles contassem diretamente aquelas histórias, os extras dos DVDs, era falar com eles das histórias de bastidores. Sim, exatamente. E é outra coisa que falha imenso. Essa era a parte mais interessante. Não há muitos documentários de bastidores e coisas sobre o cinema português, não é? Sim, exatamente. Sim. E é um trabalho que continua por fazer, porque há muitas quesilhas dentro do cinema português, mas dizendo só sobre a Lia Gama, duas razões para as quais eu acho que de facto para ela esta experiência não deve ter dado boas memórias. Primeiro, porque eu já a vi uma vez numa sessão com o José Fonseca e Costa ainda viva a falar sobre o Quilas, o Mal da Fita, e ela falou de tudo e mais alguma coisa e disse que foi a experiência da vida dela e etc. E, portanto, se ela não quer falar deste filme em particular, nada é porque alguma coisa não correu bem. Há ali qualquer coisa. Não sei se vocês viram, há um site agora que é do Jorge Leitão Ramos, que é crítico de cinema. Ele tem um site que é o Memoriale, que é uma base de dados do cinema português.
Tem lá tudo. E na página da Crónica dos Bons Malandros diz que este filme foi rodado entre novembro de 81 e maio de 84. Ou seja, 3 anos. Foi feito aos bocados. Parece quase aquele do filme. Peter Jackson, não é? Lá o Bad Taste, não é? O Bad Taste. Pois, e acho que isso também não deve ter contribuído para que a rodagem tenha sido boa. E daí a reação dela também, se calhar. Não, querido, não. Querido, deixa estar, não, obrigado. Já tiraste isso do teu sistema? Já. Obrigado, amigos. Pronto. Nada. Naquele dia, Silvino Bitoque, membro efetivo da quadrilha de Renato o Pacífico, não tinha em mente a menor imprudência ou desacato. Dirigia-se Silvino em passo desportivo e fato a condizer a casa de Renato e Marlene. Então, nós temos aqui um bando de ladrões de esquina que é contratado por um colecionador italiano para assaltar as joias de Lalique, na Fundação Gulbenkian. Não será Lilac? Exatamente. Acho que é Lalique. É aquele trocadilho, eles fazem na série este trocadilho, mas vá, continua. Pois é. Renato o Pacífico é o líder deste grupo de enjeitados que se reúne no bar do japonês para planear os seus golpes. Não é? E é a partir daqui que a trama evolui. Segue em frente. Exatamente. Então, Daniel, imagino que só tenhas visto este filme agora pela primeira vez. Vi o filme há 2 ou 3 semanas, a primeira vez, é verdade. E com este distanciamento conseguiste transportar-te a 40 anos, 40 anos? Não, mas vá 36. Quase, yeah. 36 anos atrás no tempo. É efetivamente um filme castiço. Na medida em que te larga ali numa série de situações e cenários e coisas a acontecer que tu percebes que provavelmente não aconteciam muito no cinema português naquela altura e era muito experimental, há ali muitas influências de muita coisa de fora, não é? De outros filmes que nós reconhecemos que eles estão claramente a ir buscar as ideias e as referências, sim. Há muita referência, sim. Mas tenho que te confessar que o filme envelheceu muito mal, não é um filme assim brilhante, acho que tem imensos problemas técnicos a nível de som, por exemplo. Não, envelhecer eu concordo contigo, não terá envelhecido muito bem, inclusivamente pela forma como foi gravada tecnicamente. Sim. Mas o Rui logo, antes de nós começarmos a gravar, foi ao nosso Letterboxd e disse logo que nós tínhamos 2 opiniões muito diferentes, não é? Em relação ao filme. Sim, é provável que sim. Sim. Eu acho o filme simplesmente genial, porque se ele tecnicamente não... Epá, que exagero. Não, eu não acho que seja exagero nenhum. Acho que o filme é genial em vários níveis. Então deixem-me ser o advogado de defesa do filme. Eu acho que tecnicamente o filme, obviamente, que tem várias falhas, mas eu percebo a intenção daquilo que eles pretendem fazer. Mas de boas intenções está o inferno cheio, não é? Exatamente. Está bem, mas a questão é, em 84 quantos filmes é que se faziam cá em Portugal e quantos filmes é que se faziam daquela maneira? Sim, é isso. Okay? Há ali uma certa frescura, não é? Eu estou a pôr os pesos todos na balança, ok? Eu não estou a comparar aquele filme a todo o cinema que se fez depois e o cinema internacional. Eu estou a comparar aquele filme ao que se fazia na altura em Portugal. Sim. E aquilo foi rasgar completamente tudo o que estava institucionalizado e foi fazer uma coisa completamente fora da caixa. Sim, okay? Sim, com tiros, com perseguições, com explosões. Tem uma explosão o filme, não é? Não, e tem o narrador fala quebra-se a quarta barreira. Isto é o Pulp Fiction português, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho mais parecido com o Snatch, lembra-me mais do Snatch, talvez. Está por todo lado, não é? Aquele guião está por todo lado. Nota-se que eles tiveram muitas limitações financeiras. Tanto que a sequência do assalto é uma coisa esotérica. Não existe. Não existe. Filmaram os quadros e as estátuas, as obras de arte que estão no Gulbenkian. Sim. E meter uma música toda... é uma trip, é uma espécie de trip lírica, visual. E é o assalto, e damos com os gajos a correr. Mas é uma desilusão, porque o filme anda todo a fazer o build-up para o assalto e depois nós não temos a porcaria de um assalto. Nem tiveram autorização para filmar na Gulbenkian, porque só há meia dúzia de planos e do lado de fora. A cena do carro, a cena do stunt de 2 rodas lá do carro. Eu percebo aquilo. Eles tiveram que repetir aquilo várias vezes, não é? E então, para compensar, todas as tentativas que o duplo fez para conseguir andar de rodas, mas não cola, não é? Eles fizeram uma cena a Jackie Chan nos anos 80, que o Jackie Chan, quando fazia um stunt, repetia um dos vários ângulos todos
a cena inúmeras vezes. Mas aquilo está tão cromo que tu vês que as pessoas que estão na beira da estrada estão claramente a assistir a uma coisa, não é? Claro! Pararam mas ali para ver eles aquilo. assumiram o choque dos dois carros. Sim, há ali uma dada altura que eu acho que o carro parece que vai para cima das pessoas. As pessoas até tiveram que se arredar ele quase que atropela as pessoas. Ele quase que atropela as pessoas, Sério? Opa, mas para mim isso é tudo fantástico, porque para mim, eu vendo o filme com este distanciamento, o próprio Fernando Lopes tem um cameo dele com um láureo, a tirar um láureo da cabeça, a olhar para o láureo. Epá, é um gozo, dá uma sensação que eles fizeram aquilo como uma paródia a gozar com tudo. Tem muito esse som, sim. Então eu consigo sentir isso a esta distância. Epá, e só tenho a dar os meus parabéns. Queria só dizer algumas coisas. Primeiro, sim, eles não tiveram hipótese de gravar dentro do Museu da Gulbenkian. Depois, quando eu vi o filme há já vários anos, depois de ler o livro, que tinha adorado, e na altura achei... Então temos aqui alguém que leu o livro, pode fazer a comparação. É um livro que se lê em 2 horas, é muito divertido, é das coisas mais divertidas que li na vida. E fui ver o filme logo quase de imediato por causa disso, e na altura fiquei francamente desiludido e achava até que era um filme que ia esquecer muito facilmente. A questão é, passados estes anos todos, havia coisas do filme que eu ainda me lembrava muito bem, ao rever agora recentemente. O facto de ser muito colorido e as personagens terem todas uma vestimenta com uma cor muito específica, que é para não... Coisas que no início parece que vão dar para outra coisa. Parece que o filme começou a ser uma paródia meta super elaborada e super... gozar com todos os clichês do cinema, e que a partir do meio do filme, a partir mais ou menos da história da Maria do Céu Guerra, começa a perder o gás, e daí que eu não acho que... Eu sempre ouvi as pessoas dizerem que o grande problema do filme era o assalto não ser na Gulbenkian, mas eu acho que o problema não está só aí. Primeiro, é assim, se o assalto não podia ser na Gulbenkian, podiam ter filmado noutro sítio e mudava a história nesse aspecto. Não era uma desculpa. Mas eu sinto, por exemplo, o início do filme é estupidamente bom. Eu adoro o início do filme. Estás a falar daqueles créditos de abertura? Sim, a música do Rui Veloso. Acho impecável, gostei muito da abertura também. Toda essa parte até à reunião deles, em que acho que é o Nicolau Breiner que diz: porra, isto até mete audiovisuais, que deve ser das melhores frases do cinema português de sempre. Sim. Toda essa parte é muito engraçada e nota-se que o filme vai ser uma paródia ao cinema, mas que está muito bem conseguida, e tem coisas que são a gozar com musicais, a gozar com... tem de lá tudo um pouco. Eu sinto que ou por falta de orçamento ou por falta de tempo, é que às tantas... Eu diria que era falta de experiência também. Sim, e começa a notar-se mais na digamos, origin story de cada personagem, que aquilo vai perdendo o gás aos poucos. Até que no fim descamba naquilo que pode ter a sua graça, mas é... Nós passamos 2/3 do filme ainda a apresentar o background de todas as personagens. Mas eu acho que o objetivo do filme é muito isso, é as personagens. E mesmo assim não fica bem apresentado. É caracterizar o que é que cada um deles é, para depois então o clímax ser o assalto, que é um coito interrompido. Ok. Todas as ligações que tu tens entre as personagens são demasiado postas no narrador, que é o próprio Mário Zamujal. Ou seja, verdade. A última origin story de todas, que é do Renato Pacífico e da namorada dele, que agora não me recordo o nome da personagem, aquilo não tem pés nem cabeça, é só o circo, ouve-se a voz e de repente... A Marlene, exatamente. Ouve-se a voz dele e de repente já estamos no assalto. E o livro é exatamente isto, e se calhar o problema também está no facto de terem sido demasiado fiéis à estrutura do livro, o que faz com que o filme depois perca um bocadinho de gás por causa disso também. Era isto tudo que eu queria dizer. Eu sou o narrador. Não faço parte da fita. Ou pelo menos, acreditem, não faço parte da quadrilha. Palavra de honra. Mas ando por aqui e conheço-os a todos. Sei tudo o que aconteceu e até o que vai acontecer. Fernando Lopes, juntamente com o António Macedo, o Paulo Rocha e o António da Cunha Teles, foram os precursores do cinema novo. Faz lembrar aquele grupinho que era o Coppola, não era o Spielberg, o Lucas. Era um bando à parte esta malta. E de todos o Fernando Lopes, ele porventura terá sido o caso de maior sucesso comercial, e a Crónica dos Bons Malandros acaba por ser um exemplo disso. Há uma abertura na linguagem cinematográfica muito fresca, aberta às influências europeias e americanas. Isso acho que é notório ao longo do filme. Sim. O cinema português era muito teatralizado, e aqui não são, eles usam língua do dia a dia. Sim.
língua com que as pessoas se podem identificar, dizem palavrões. Pá, é muito mais realista, ok? As pessoas conseguem se identificar mais com este tipo de história. E acaba por ser um filme comercial, se é que se pode dizer que há cinema comercial em Portugal naquela altura, mas há aqui uma tentativa de, ok, vamos apontar para as estrelas e ver o que é que conseguimos fazer. Porque eles conseguem reunir aqui um grupo de malta, não é? Tanto de atores e de músicos. Por exemplo, ele tem o duo dinâmico do Rui Veloso e do Carlos T. Tem o Paulo Carvalho, entre outros, a fazerem música para o filme. O Rui Veloso tem o rock dos bons malandros e o Paulo Carvalho tem o malandro, que fazia parte do álbum Cabra Cega, um álbum que ele tinha lançado uns 2 anos antes, uma coisa assim. O filme, para mim, é só pontos a favor dele, precisamente por isso, porque era a malta que estava a tentar fazer arrumar contra a maré daquilo que era o comum naquela altura. Sim. E só por isso para mim já tinha todo o mérito. Não, eu acho que é uma curiosidade que deve ser mesmo vista, isso não haja dúvida. Não graças à Lia Gama, mas ok. Vocês lembram-se daquela cena, lembram-se certamente, vocês viram há pouco tempo também. Sim. O gajo do fato de treino amarelo, quando vai roubar o rádio em forma da lata de Coca-Cola. É logo ao início, sim. Guarda de bigode farfalhudo que o persegue, é o estereótipo dos anos 80, não é? Era completamente aquilo que era o estereótipo de um guarda. E este em particular fez-me lembrar o guarda Seródio da série de marionetas dos Amigos de Gaspar. Vocês lembram-se disso? Sim, se calhar até vinha de Viseu e tudo, não é? Era tal e qual. Olha, como é que se chama a marioneta, pá? Como é que se chama aquele gajo que tem uma luva? É o Arthur Semedo. Sim, que também aparece neste filme lá, assim, só com uma graçolazita, não é? Lá. Militar. Ele fazia quase sempre de militar nos filmes dele. Eu há pouco tempo vi aquele filme do Wim Wenders que foi filmado em Portugal, O Estado das Coisas, e esse tipo aparece lá também. Parece que estava em todas. Sim. Ele e depois também fez alguns filmes nos anos e escreveu os diálogos deste filme pelo também. Sim, o querido Lilás, o meu querido Lilás, não é? Isso é do Herman, é com o Herman, não é? O Rei das Berlengas, não é? E vocês acho que estão a esquecer do melhor cameo de todos aqui, que é o do Manuel Luís Goxa. Mas eu não vi. Eu tenho de dizer, diz-me lá onde é que ele aparece, que eu não vi. Eu vi o filme e passou-me. É na cena das meretrizes. Ele é um dos queixosos da cena das meretrizes. É verdade, ele está lá. Exatamente, sem bigode. É um dos dois gajos que estão lá a denunciá-las, sim. Exatamente. Não reconheci. Vocês, ele não tinha bigode. Se tivéssemos tentado contactar o Manuel Luís Goxa, o gajo se calhar aceitava. Os outros não, mas o Manuel Luís aceitava. Isso é que me deixa triste. É possível. Mas por falar em figurantes, por exemplo, a história do Arnaldo Figurante, que no livro eles falam que ele é um... Gostei desse... Eu fiquei... Pronto, é aquela coisa... Aquilo no início está muito giro, a questão das imagens do cinema, mas depois pouco dizem sobre ele. Aquilo começa muito bem. Algum de vocês foi pesquisar se aquele filme existia mesmo? Não. Eu duvido. Não, obviamente que não existe. Foram detidas 2 mulheres sob a acusação de haver furtado, 2 dias antes, 7 de março, uma caneta e um isqueiro, tudo avaliado em 3.450 escudos. É assim? Exato, Sr. Subchefe. Foram elas. Foram elas, Sr. Subchefe. Olha, vamos falar das apresentações aqui dos personagens, porque eu acho que cada um utiliza uma linguagem diferente. E isso para mim é aquilo que me cativa em cada uma das histórias de background. É a forma como cada uma das histórias é contada, porque todas elas têm uma narrativa completamente diferente. Exatamente. Por exemplo, a personagem do Nicolau Breiner, o Pedro Justiceiro, não é? Exatamente. É através do uso de marionetas. Essa foi das histórias que eu achei que funcionou bem. A apresentação do Dr. Flávio com as figuras de sexo japonesas, o Kama Sutra japonês. Sim. Isso foi mesmo, e era explícito, era mesmo para chocar, era para chatear. Por exemplo, a Zita Duarte e a Maria do Céu Guerra, as meretrizes, têm uma sequência musical em forma de sonho com o Virgílio Castelo. Tu tens uma sequência musical. Pois o Virgílio também, Castelo também entra nisto, é verdade. A sequência do Paulo Carvalho, lá do Arnaldo, o figurante, já falámos nele. Sim. Agora, aquilo parece sair de uma animação do Terry Gilliam no Flying Circus, dos Monty Python. Como é que é o dele? Já não me lembro. Tem assim umas figuras animadas. Tinha o leão da MGM e assim.
eles foram também fortemente influenciados pelos Monty Python. Sim. Acho eu, porque a forma como aquilo é feito é muito... e os Monty Python estavam na berra na altura, não é? Perto do fim, quando a carrinha está a fugir e vês um mural do Ramalhianos, das eleições do Ramalhianos, e vês de repente o boneco pisca o olho. Esse tipo de coisas. Eu acho que o melhor do filme é mesmo o humor e o facto de não se levar demasiado a sério. Essas coisas resulta bastante bem. Para mim, a apresentação mais divinal é do Silvino, que diz que o primeiro roubo dele foi o da chupeta ao irmão gêmeo e que escondeu um anel entre as bochechas do rabo. Opa, é delicioso, velho. E ainda lá as tem. É genial, meu, é genial. Mas isso é do texto, não é do filme, percebes? Porque no texto está exatamente igual. No livro está exatamente igual. E a cena do FBI a utilizar a tecnologia mais avançada na altura, que era um computador, não é? Podia ser uma calculadora, mas pronto, era um computador para encontrar o rato Mickey, não é? Falta o Renato e a Marlene, não é? Sim, pronto, interpretados pelos teus amigos. É mais fraquinha. Para mim é mais fraquinha de todas. É porque eu acho que eles estavam a guardar para o fim precisamente porque o resto da história era revelada durante a perseguição, não é? E são os menos palhacitos no grupo, não é? São assim mais normais. Mas estão a vender uma relação entre eles que, pronto, quer dizer, não acabas por sentir muito aquilo, acho eu. É curioso que tu digas que são menos palhacitos porque eles cresceram num circo, um circo internacional, e eles eram trapezistas. E eles apaixonaram-se e quiseram fugir do circo e não sei o quê. Esse é um dos grandes problemas do filme para mim, é que parece uma enorme colagem de sketches. Exatamente. Dá-lhe um ar pouco coerente como um todo. Mas pronto, gostei da ideia deles de colocarem o enxame de abelhas na cadeira de rodas. Sim. Para Nunca fazer tinha com pensado que nisso, toda até a gente... é capaz de resultar. Não sei. É possível que sim. Arnaldo ganhou o nome de figurante com a sua fugaz passagem no ecrã do Contes, numa cena de perseguição pelas ruas da Baixa, na coprodução luso-francesa Les Navets du Tage, dirigida por Denis de la Pépinière. Deu uma sensação que havia product placement da Coca-Cola. Também me deu, sim. Achas? Completamente descarado. Completamente descarado, não é? Mas a questão é que no final, nos créditos finais de todas as marcas que eles agradecem, não aparece a Coca-Cola. Vocês acham que a Coca-Cola estava minimamente preocupada em fazer-se aparecer num filme português? Não faço ideia. Eram os inícios da introdução da Coca-Cola em Portugal. A central de cervejas cá em Portugal talvez tivesse essa preocupação, não é? Sim. Que é quem representa a marca cá em Portugal. E agora, eram os inícios da Coca-Cola em Portugal. O filme descaradamente utiliza a Coca-Cola, todos eles bebem Coca-Cola, há um que agarra numa lata de Coca-Cola e esmaga, eles falam na Coca-Cola. É uma private joke. O rádio que o outro rouba é uma Coca-Cola. Sim, é uma lata de Coca-Cola. Há Coca-Cola por todo lado no filme. Mas no final, nos créditos, quando eles agradecem às marcas que apoiaram o filme, não aparece a Coca-Cola. Se calhar pagaram um pouco. Agora, será que era por ser um produto americano e era cool, não sei o quê, ter a Coca-Cola presente no podia filme? Podia ser um... Não sei. Não é no Evolution que o filme termina naquela comédia tolinha com o David Duchovny e a Julianne Moore, que é o Head and Shoulders, sim. É o shampoo Head and Shoulders que salva a humanidade. Ok. E segundo eles não tiveram qualquer patrocínio do Head and Shoulders, foi só porque acharam piada ao nome e ao produto. Os filmes futuristas, sci-fi, têm sempre neons com marcas e não sei o quê. E a Coca-Cola sempre é aquela marca histórica que estava em todo lado no futuro também. Porque a Coca-Cola é uma das marcas mais poderosas no mundo, não é? Portanto, no futuro ela estará lá. E também, eu acho também é a cor da Coca-Cola, porque se eles têm todos fatos de cores muito vivas, garridos. E todos os cenários garridos propriamente. Podiam ter ido para a 7-Up ou para a Sprite. Mas a Coca-Cola é mais forte. Mas o vermelho tem mais força, pá. O gajo está vestido de amarelo e pega numa Coca-Cola. O amarelo já é vivo, o vermelho ainda realça mais. É uma jogada também de cinematografia. Pronto, vamos aqui fazer um intervalo para ouvir a rubrica de José Santiago, direto para vídeo, para ele nos apresentar mais um filme da sua coleção. E a seguir já voltamos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direto para Vídeo. O meu nome é José Santiago e hoje trago-vos um filme direitinho dos anos 70, uma década que, em termos cinematográficos, foi pautada por algum negrume, alguma crueldade e alguma
violência. Filmes como os de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, Sidney Lumet, trouxeram tudo isso para o mainstream, mas simultaneamente do lado do Grindhouse, do lado dos filmes low budget, estavam outras vozes que mais tarde viriam a dar cartas. Uma delas é Wes Craven com Last House on the Left, e outras. Eu trago-vos um filme que ficou renegado para o terceiro plano daquilo que também é o Grindhouse. É um filme que é falado muito poucas vezes quando se fala desse género mais violento, do cinema B dos anos 70, mas é um filme que deveria estar muito mais acima nesses destaques. Falo-vos de The Candy Snatchers, um filme que tem escapado aos radares de muitos, mas que foi editado pela primeira vez o ano passado em Blu-ray pela Vinegar Syndrome, numa edição maravilhosa com um artwork espantoso, que vai fazer as delícias de qualquer colecionador. Mas acima de tudo queria falar deste filme por ser, lá está, o objeto perdido no meio de todos aqueles títulos que já todos ouvimos falar vezes sem conta. The Candy Snatchers fala-nos de 3 criminosos, 3 assaltantes que decidem raptar uma jovem filha ou enteada de um senhor que tem uma loja de joias. Tudo isto por causa do resgate. O problema é que o senhor não gosta muito da enteada e decide não pagar o resgate e está-se a marimbar um pouco para ela. O que se segue é um bocado de confusão por parte dos assaltantes, da parte da enteada, e há uma segunda história a decorrer em simultâneo acerca de um rapaz autista que está a ser alvo de maus tratos, mas que de alguma maneira se vai juntar a esta pandilha. A sinopse ou a história pode indicar algum tipo de comédia, que a tem. Há um bocado de farsa no meio disto tudo, mas também há momentos muito desconfortáveis e muito violentos. Lá está, como era a panágio dos anos 70, temos uma cena de violação um pouco mais desconfortável, há menção em incesto, mas se enquadrarmos tudo isto na época em que foi feita, vemos que este é um filme com um argumento bastante engenhoso e com uma história que sem dar muito por isso, consegue trazer-nos diálogos até bastante inteligentes e bastante memoráveis. The Candy Snatchers, nesta edição da Vinegar Syndrome, está também ele recheado de extras. Falo-vos por exemplo, não só da restauração, mas também de uma entrevista com o realizador Gerdon Trueblood. Ele que não é conhecido por muito mais, para além de ter escrito o filme Jaws 3D, o Tubarão 3D, que é um bom legado, mas não é propriamente o legado mais imortal da história do cinema. Também aqui uma entrevista com o produtor Gary Edelman, o comentário áudio com o historiador de cinema e outro material promocional que na altura serviu para vender este filme. Um filme que conseguiu o seu culto. Quentin Tarantino diz que está nos filmes favoritos dele, mas também, se formos a ver essa lista interminável, poucos são os filmes que não são os favoritos de Quentin Tarantino, e é esta a minha sugestão para hoje, para esta semana. Eu espero que deem uma vista de olhos, que procurem também mais títulos para além daqueles que são os mencionados normalmente quando se fala do exploitation dos anos 70. Vão encontrar muitas pérolas, também muita porcaria, mas cada um destes títulos tem o seu mérito. Há aqui muito de rebeldia, há aqui muito de punk rock no que toca à arte de fazer cinema e em fazer filmes comerciais, mas com toques bem pessoais. The Candy Snatchers, este filme maravilhoso com que eu vos deixo, e também deixo-vos na companhia da malta do VHS, que hoje está a ser particularmente bom, não está? Está. A mítica quadrilha está pronta para o golpe do século. E entretanto voltamos. Olá amigos, tudo bem? Olá! Olá! Tudo bem? Aguentaram-se aí bem? Foram fazer um xixizinho, essas coisas todas? Sim, exatamente. E um cocó. Yeah. Um cocó também. Vocês com certeza estão a par do facto da RTP ter estreado a 2 de dezembro de 2020. Já foi no ano passado, malta, há tanto tempo. É verdade. Uma série com 8 episódios, que está neste momento, à data da gravação deste podcast, está a decorrer, acho que vai no 4º ou 5º episódio. Já vai, acho que já mais adiantado ainda, acho que já está quase a acabar.
A realização está a cargo de Jorge Paixão da Costa e no elenco temos Maria João Bastos, Marco Delgado, José Raposo, Adriano Carvalho, Rui Unas, Manuel Marques e Joana Paes de Brito. É um bom elenco, eu acho que é um grande elenco nesta série. Antes visto na Península Ibérica e arredores. Quanto é que valem esses toneladas? Lá ali. É inquantificável. Quanto é que dá um inquantificável a dividir por 6? Eu acho que o Jorge Paixão da Costa é dos gajos mais consistentes na televisão e no cinema português. Neste momento. Gosto muito do trabalho dele, mas não sinto qualquer apelo em ver esta série. Pá. Neste momento, não. Ainda não vi nada. Não viste nada. Pronto, eu vi os 2 primeiros episódios. Para que vocês percebam, os gajos estão a fazer isto da seguinte forma. O primeiro episódio é o plano, é montar o plano, e depois de em diante, o segundo episódio que eu também vi, é centrado na personagem interpretada pelo Manuel Marques, que é o Arnaldo figurante. É o figurante, pronto. É o figurante, sim. E depois, então cada episódio será uma personagem e o último será o assalto. É tipo Lost. Cada episódio é sobre um personagem e a narrativa do plano para assaltar o museu avança um bocadinho. Eu só vi os 2 primeiros episódios, achei que o espírito tenta estar lá, mas há ali uma série de coisas que não funcionam bem, especialmente aquela tentativa de colocar a série à mesma nos anos 80, numa Lisboa dos anos 80, mas que aquilo claramente não é nada anos 80 e parecem todos um bocado caricaturas. Pronto, é a minha opinião, mas também só vi 2 episódios e gosto muito do Manuel Marques, pá, acho que o gajo é um ator que merecia mais trabalho, pá, eu gosto muito dele, ele é muito fixe. Eu só vi o episódio do Manuel Marques, apanhei, os meus pais estavam a ver e eu vi com eles. Eu quando ouvi falar desta série, eu primeiro torci o nariz pelo seguinte, porque é um livro que tem 100, 110 páginas, é muito rápido. Como é que tu vais adaptar um livro que se lê em 2 horas numa série de 8 episódios? Ficava mesmo. O que é que há assim tanto para dizer em 8 horas de série quase, ou 8 vezes 50 minutos? Mas vi esse episódio e pronto, tem um problema que eu acho que o filme ganha em relação à série, que é, o filme tem um estilo muito próprio, está altamente estilizado, e a série não está nada estilizada, é muito terra a terra em termos visuais. Mas o que é que eu achei graça? Achei muita graça àquele episódio em particular, porque a história do Arnaldo Figurante foi muito bem adaptada e justificava um episódio. E é uma série que, apesar de não ser a fina flor da televisão em Portugal, ou seja, não é a coisa mais elaborada do mundo, também não é uma telenovela. Está lá sim, no também meio. Não envergonha, sim, é verdade. Exatamente. Eles foram filmar ali para umas ruelas debaixo do aqueduto das Águas Livres, não é? Porque o Arnaldo, não é? É Arnaldo que ele se chama, eu confundo-os todos. É o Arnaldo Figurante. O Arnaldo, pá, o gajo é um gajo humilde, vive num daqueles bairrositos sociais, numa zona assim muito pobre. E os gajos filmaram ali numa zona que eu acho que tem alguma graça. E depois tem o Luís Aleluia a fazer de pai do Arnaldo. Pá, tem uma cena do Manuel Marques a dar um banho ao Luís Aleluia enfiado dentro de uma bacia só de cuecas, que para mim é o ponto alto daquele episódio. A história da busca dele fecha nesse episódio, que eu achei muito giro. Mas uma coisa que eu acho que não pesa muito a favor da série é, se o filme pouco ou nada mostrava da Gulbenkian, este mostra demasiado a Gulbenkian. E se o primeiro episódio eu não o vi, mas quando estava a ver o segundo episódio... Foi para compensar o filme. Não, mas estava a ver o segundo episódio e pensar, já estão a mostrar a Gulbenkian? Já. E parece que ao longo dos episódios todos eles vão mostrando a Gulbenkian e honestamente acho que tiram um bocado... Porque eles fazem sucessivas visitas, eles fazem sucessivas visitas ao museu, percebes? Sim, se calhar a Fundação também pagou. É possível, é possível. Sim. Eu acho que eles agora durante a série vão mostrando diferentes pontos de vista daquele assalto mediante o personagem que está a ser abordado naquele episódio. É o que me parece. O Silvino gamou o chapéu ao irmão. Era pio. Assaltos, golpes, planos mirabolantes, plantas dos edifícios em cima da mesa e explosivos instáveis são alguns dos ingredientes do chamado Heist Movie ou também Caper Movie, que colocam o público a torcer pelos gatunos organizados. À semelhança da Crónica dos Bons Malandros, os filmes que se seguem têm que envolver um colorido grupo de personagens com diferentes habilidades, um banco, museu ou local com elevada segurança e, finalmente, tem que ser um filme leve e bem dispostinho. Os mais óbvios são os Ocean's 8. Calma, eu tenho a lista.
e já vais poder falar. Preparados para arrebentar o cofre forte, malta? Vamos lá, isso. Vá. Pronto, o Paulo já se adiantou e realmente o Ocean's Eleven... Então, mas não é? Tu estavas a descrever completamente... É verdade. O Ocean's Eleven é um remake de um filme com o mesmo nome dos anos 60, com o Frank Sinatra no elenco. Com o Frank Sinatra, e é um grande filme, hein? É um grande filme. É verdade. Façam as vossas apostas. É sobre 10 cúmplices e um elaborado plano para assaltar casinos em Las Vegas. Foi um inesperado sucesso de bilheteira com um elenco de luxo. Vejam só, George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon e mais uns quantos, todos prontos para regressar nas sequelas Ocean's 12 e Ocean's 13 em 2004 e 2007 respectivamente. Há 2 anos tivemos o típico remake feminino, o Ocean's 8, mas deste não reza a lenda. O Steven Soderbergh, acho que desde o Tráfico faz tudo da mesma maneira, percebes? Sabes que vai ser um bom filme, mas não mais que isso. Exatamente. Eu não vi nenhuma das sequelas, não sei se vocês viram, mas... Eu vi todas. Sim, vi os filmes, vi-os todos também, sim, mas mas é de crescer sempre. Para mim é de crescer, o primeiro é o melhor. Eu gosto do final do terceiro, é fofinho. Não sei se vocês se lembram, quer dizer, o Daniel não viu, mas basicamente é o Brad Pitt a ajudar uma velhota a ficar milionária. Eu acho que sim, exatamente. Eu gosto desse final, o Paulo estava a dizer que o Soderbergh não surpreende já, se calhar também não surpreendeu com o Logan Lucky, que é outro filme dele de golpe, que é de 2017. Por acaso gostei mais desse filme até. É 2 irmãos e uma gaja a tentar dar o golpe durante uma corrida de NASCAR. Esse gostava de ver, eu nunca vi. Está a giro, é um filme muito competente. A seguir, só para não deixar os fãs da Marvel a choramingar, o Homem-Formiga de 2015, que não, é bem mais do que um heist movie, mas o golpe está lá e a narrativa vive disso. Dentro deste género dos filmes de super-heróis, ao ritmo de uns 20 por ano, Ant-Man ainda é dos poucos que oferece alguma novidade. Tens de 200 filmes que correspondem àquelas características que tu enumeraste antes de chegar ao Homem-Formiga. Foi para tocar aqui num exemplo contemporâneo, Paulo, também não sejas assim. Está bem? Pode ser. Pronto, ok. Baby Driver. Depois de Shaun of the Dead, Hot Fuzz e Scott Pilgrim, um gajo fica sempre de orelhas no ar para ver o que é que o britânico Edgar Wright vai fazer a seguir. Isso sim, foi uma bela surpresa. Pronto, e a seguir fez o Baby Driver, que é definitivamente um filme com muito estilo, mas eu acho que neste caso o resultado ficou um pouco aquém. Eu gostei bastante do filme na altura. Eu gostei do filme, pá. Eu gostei do facto do miúdo ser, no dia-a-dia, ser bastante menosprezado, não é? E depois ele revela todo o seu potencial, que é para aquilo, não é? Yeah. Exatamente, é para aquilo. E é talvez o último papel do Kevin Spacey. E o Kevin Spacey antes do escândalo. Spacey também está... Sim. O Kevin Spacey também... Eu também gostei muito do Kevin Spacey nesse filme. Vamos aqui recuar uns anitos para o filme que lançou Guy Ritchie, Jason Statham e Vinnie Jones. Tudo gente bem encarada, portanto, não é? Two Smoking Barrels. Exatamente. Não? É o filme que coloca um grupo de amigos nas lonas dispostos a assaltar um banco para pagar uma dívida. Em português, um mal nunca vem só. Mas eu gosto do título em brasileiro, que é Jogos, Trapaças e 2 Canos Fumegantes. Portanto, é a tradução literal. Isso. Eu acho que daqueles filmes que podem lançar uma carreira, tanto para atores como para realizadores, esse é um dos melhores exemplos que pode haver. Uhum. Deixa-me só já agora, já que estás a falar desse filme, fazer aqui um bocadinho de publicidade. Eu entrevistei um dos atores desse filme, que é o Rob Brydon. Ele entra nesse filme, ele tem uma pequena aparição, é um dos polícias. É um dos polícias que é raptado pelos bandidos e no À Beira do Abismo nós acabámos também por falar sobre esse filme. Pronto, é só para dar aqui um bocadinho de publicidade. É o pitch, então já muito sabem, bem. Procurem À Beira do Abismo. E qual é que é o nome do episódio? Quem quiser ouvir, para ir lá não mais sei, é do ano passado, deve ser para aí o 70 e tal, honestamente não sei dizer qual é que é o... Tem o nome do gajo no título. É Rob Brydon, exatamente. A seguir temos o assalto geriátrico baseado em factos verídicos, The King of Thieves, que reúne um notável elenco britânico liderado por Michael Caine, mas não conquistou a crítica. Eu não vi esse, mas eu vi outro filme com Michael Caine e com Morgan Freeman e com Alan Arkin recente, em que eles também vão assaltar um banco. Eu pensei por momentos pensei que estavas a falar desse filme. Acho que é Going in Style. É velhos de não sei o quê, ladrões com muito estilo ou uma coisa assim. Mas eu vi isso. Acho que sim, esse nome não é estranho. Mas já estou a ver que o Michael Caine é um habitué no género. Este aqui, o King of Thieves, é um filme que passou abaixo do radar. Outro que também passou abaixo do radar, mas que eu vou falar aqui, é o The Newton Boys,
que é um improvável elenco de Matthew McConaughey, Stick Ulrich, Ethan Hawke e Vincent D'Onofrio tentam assaltar um comboio num filme de época nos anos 20. É um filme dos anos 90, realizado pelo Richard Linklater, mas que eu julgo que passou muito abaixo do radar e poucos se lembrarão dele. Pois nunca ouvi falar. Muito mesmo, porque eu até gosto do Linklater e não vi esse filme. Chegou a vez dos irmãos Coen, que o Paulo tanto adora, para vos lembrar de um filme menor da carreira deles. Histórias de gangues. Não. Os Lady Killers, com o Tom Hanks não gosto a liderar a comédia sobre um gangue que planeia um assalto, mas que implica ganhar a confiança da senhoria da casa que alugaram. O original é tão bom. Um original, eu não sabia. Sim, isso é um remake. Isso é um remake. Não sabia. É um filme dos anos 50 que tem o Alec Guinness e o Peter Sellers. Estou a ver. É excelente. É estranho porque o Ethan e o Joel Coen até são os gajos que dominam esta arte do humor negro. E aqui, pelos vistos, falharam o tom. Eu nunca vi o filme, mas as críticas são todas estas. O filme não é péssimo. Era os irmãos Coen a serem comerciais. Mais uns gajos a fazer um filme. Sim. A seguir está a fazer 10 anos Alta Golpada, Tower Heist, uma comédia com Eddie Murphy e Ben Stiller sobre um grupo improvável de empregados que resolve dar o golpe e roubar uma fortuna ao patrão pouco honesto que vive num arranha-céus. Tower Heist. Deixa cá ver se eu vi. É uma comédiazita porreira. Não achei mal. É realizada pelo Brett Ratner. Sim. Não vi. Tá bem. Pronto, e agora chegamos a outro filme de golpe do Michael Caine, que é o Now You See Me. Este talvez seja o heist movie com mais fogo de artifício aqui do lote, uma vez que envolve um grupo de ilusionistas dado ao show-off que executa um assalto mascarado de truque de magia. Tem um grande elenco, o Michael Caine está cá outra vez, com o Morgan Freeman, o Woody Harrelson e tantos outros a tentar manter Now You See Me na terra, mas com tantas reviravoltas, planos meticulosos e efeitos especiais, fica difícil levar os mestres da ilusão a sério, que é assim que se chama em português. Não viram isto? Não, por acaso teve uma sequela. Pois eu tenho aqui listado o The Art of Steel de 2013 com o Kurt Russell, que eu não escrevi nada acerca do filme, esqueci-me, não sei se vocês viram isto. Não, viram? Não viram? Não. Acho que não. Também não viram, pronto. O Italian Job de 2003, que também é um remake. É um clássico. Que também não escrevi nada. Exatamente. Também é um remake, sim, é verdade. Eu nunca vi. Gosto mais do original. Também. Nunca vi o original. E finalmente, para terminar esta lista, aquele que é provavelmente o favorito para a maioria das pessoas, que é o Cães Danados, o clássico que colocou Tarantino no mapa e que subverte o género, colocando a história centrada após um assalto que correu mal e não antes. E que de alguma forma tem aqui alguns paralelismos aqui com este filme também, da Crónica dos Bons Malandros, porque os gajos também eram identificados por cores e havia um background, a história é contada com um background. Com flashbacks, né, dos gajos. Com flashbacks. Há aqui alguns paralelismos entre a Crónica dos Bons Malandros. Eu tenho, a unpopular opinion minha é que eu gosto mais do Cães Danados do que do Pulp Fiction. Pronto, é assim. Está-se bem? Então pronto, ok, não criou aqui, não levantou o pó, pronto. Não, eu gosto mais do Pulp Fiction. Desculpa. Okay. Eu também gosto mais do Pulp Fiction, mas respeito. Eu gosto mais do Pulp Fiction. Aliás, eu tenho-te a dizer, a primeira vez que vi o Cães Danados, eu lembro-me de ter detestado para caraças o filme. A sério? Aluguei o filme do videoclube, vi-o por causa das críticas, eram críticas brutais. E se calhar isso foi o problema. E o filme não era nada a minha praia. Mas eu gostei bué do filme. Eu só muitos anos mais tarde é que eu consegui apreciá-lo. Chegar lá, ok? Sim. Também eu era miúdo, não é? Mas o Pulp Fiction poderia sofrer também desse problema, porque pronto, é um filme para adultos. Não, mas o Pulp Fiction, eu acho que o Pulp Fiction é muito superior a muitos níveis. Pronto, terminou a minha lista, terminei com o Cães Danados, que para mim é um ponto alto aqui nesta lista. Eu tenho um filme de assalto que é muito divertido, não é assim muito recente e acho que toda a gente devia ver. Há um tipo que é o Jules Dassin, que era um realizador americano que teve de ir filmar para a Europa na altura do macartismo. Ele primeiro fez em França um filme que é o Rififi, que é muito conhecido por ser um filme de assalto. Ele é francês. Mas espera. Não, eu acho que ele é americano. Eu adoro esse nome, Rififi. Ele não é Jules Dassin? Não, Jules Dassin. Ele não é francês? É o Jules Dassin.
Ele é americano. Olha, é João Perry ou João Perry? Não, porque ele começou a fazer filmes nos Estados Unidos, mas depois foi perseguido durante a caça às bruxas e foi para a Europa. Fez o Rififi, que é um filme de assalto mais pesado, mas depois foi para a Grécia, onde fez vários filmes, e um deles foi o Top Capi, que é um filme que tem o Peter Ustinov e o Maximilian Schell, que é sobre um assalto a um museu, a uma joia preciosa, e é um filme muito engraçado e com um assalto muito, muito bem feito. Acho que esse filme é imperdível mesmo. Vale mesmo ele é descendente de russos judeus. Pois. É um de 8 irmãos. Pois. Estás a tentar ir à pronúncia do homem, não é? Sim, estou a tentar perceber, porque não sim, é de nada. Faz lembrar o jogo da Assan, não é? Sim, o nome. Mas sim, nasceu na América, sim. Rui, olha, foi um prazer, pá, és um fecholas, obrigado por vires falar. Obrigado aqui pelo convite. Sim, dás sempre um bom cuidado. Desculpa lá eu estar-te sempre a interromper. Não, desculpa eu é que interrompo o mestre. Lembra aí à malta onde é que eles te podem ouvir, se tens aí alguns projetos, alguma coisa queiras comunicar à nação. Para já, pronto, isto dos confinamentos e desconfinamentos não dá para fazer grandes coisas, mas o podcast para já está parado, mas um dia destes irá voltar, chama-se À Beira do Abismo, está disponível no Spotify, YouTube, Apple, por aí, tem mais de 80 entrevistas a pessoas portuguesas e não só, das artes e da sociedade em geral, e é isso, podem ir ouvir. Muito fixe, recomenda-se, sim senhor. Boa. Pronto, obrigado. Se gostaram deste podcast e querem ouvir mais, não se esqueçam de subscrever o VHS no iTunes, Facebook, YouTube e Instagram. Bem, nós já sabem, nós somos como uma urticária que não se vai embora. Estamos em toda a parte. Mas se amaram este e outros podcasts do VHS e quiserem aderir à causa, não se esqueçam de nos apoiar no patreon.com/VHS Podcast. Lá encontram imensas perks à medida dos vossos bolsos e não se esqueçam de nos enviar os vossos trocos. Podem, por lá, participar ativamente no podcast. Caraças, podem enviar perguntas, comentários, essas coisas todas. Portanto, é só benesses. É uma rebaldaria. É verdade. Tchau, tchau, amigos. Adeus. Então vá, até a próxima. Tchau.